Falou comigo, vamos lá. Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Uma alegria imensa de estarmos novamente reunidos aqui. Vamos agradecer a Deus, agradecer aos bons espíritos, que eles possam nos intuir e que nós sejamos dóceis a essas intuições. Vamos entrar mais uma vez nos estudos da doutrina espírita. O livro de hoje é a Gênese. Estamos no capítulo terceiro e eu já vou compartilhando a nossa tela aqui. Capítulo terceiro, o bem e o mal. No estudo passado, nós abordamos esse tema, fonte do mal, fonte do bem e do mal. Hoje, nós estaremos estudando o instinto e a inteligência. Esse capítulo tem 3 temas, e o próximo tema é destruição dos seres vivos uns pelos outros. Eu trouxe aqui algumas anotações, porque nós temos que lembrar que o nosso estudo, a proposta dele é de um estudo cronológico das obras de Kardec. Então, a cada dia da semana nós estudamos uma obra, cronologicamente, Livro dos Espíritos e assim por diante. E lembrando que lá no Livro dos Espíritos nós abordamos o instinto e a inteligência. A gente vai ver como o Kardec, nesses estudos que ele está fazendo, a gente vai ver como Kardec, depois que ele publica no Livro dos Espíritos, ele volta a esse assunto várias vezes na Revista Espírita, porque ali era um balão de ensaio, né? Ele ia fazendo reflexões, ia publicando. Finalmente, na Gênese, ele vai se aprofundar mais sobre o instinto e a inteligência. Essas marcações aqui é só para chamar a atenção, porque a gente não vai ficar lendo e repetindo todo o estudo. Essa marcaçãozinha aqui é só para a gente lembrar que, como esse assunto já foi abordado nesse estudo aqui, o Livro dos Espíritos, no estudo de número 17, que está lá no nosso canal do YouTube. Então, no estudo 17, estávamos ali no livro primeiro, Causas Primárias, no capítulo 4, Princípio Vital. E dentro desse capítulo 4, o terceiro item é justamente inteligência e instinto. Então, eu peço que as pessoas que queiram ver o início dessa discussão, que vá lá no estudo de número 17. Lá também, nós fizemos um artigo, e nós deixamos como arquivo para ser baixado na internet. Está lá o link, e esse documento está disponível. Por quê? Porque como a gente estava no livro dos Espíritos, a gente vai ler aquelas questões, instinto e inteligência, e a pessoa, como a gente sempre fala, se ela estudou só o livro dos Espíritos, ela acha que a questão já estava fechada lá, e não estava. Além do que ele já tinha escrito no livro dos Espíritos. Mas esse raciocínio, até chegar na Gênese, passa também por artigos da Revista Espírita. Então, como era o estudo do livro dos Espíritos, para a gente não achar que o assunto tinha encerrado, nós criamos esse artigo e deixamos ali para as pessoas terem acesso, né? E esse artigo é intitulado Inteligência e Instinto na doutrina de Kardec, ou seja, na obra, né? Em toda a obra de Kardec. Lá a gente vai abordar o desenvolvimento cronológico da ideia,
né, que começa com as fases iniciais, definição e distinção, cerca de 1857 a 61, né, e aqui a gente vai desenvolvendo todo o passo a passo, né? Aqui a gente já vai ver algumas citações da Gênese, no capítulo terceiro, que a gente, o item 11 e 12, que a gente vai abordar, Revista Espírita, fevereiro de 62, né? Abril de 65, maio de 65. Então, aqui está todo o processo, né, que foi, como foi Kardec chega, né, a esse texto aqui na Gênese. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa chega e lê só o livro dos Espíritos, ela toma aquela ideia como se a ideia já estivesse concluída. Quando eu falo que o contrário é verdadeiro, se a pessoa leu a Gênese, mas não leu o livro dos Espíritos, ela não vai entender como é que o Kardec chegou nesse raciocínio. Por isso que nós precisamos, então, fazer o estudo da obra de Kardec, toda ela, né? Fazendo as conexões. E Então, vamos você, e entrar você no. tem, e você, ah, desculpa cortar você, e você tem razão nisso, porque esse capítulo, aliás, esse tema, o instinto e a inteligência, é necessário que a gente estude profundamente, porque justamente são dois, como é que nós podemos dizer, se nós podemos dizer dois polos, né? O instinto, que é o começo de tudo, né? E a inteligência depois, que também é o princípio que move nos move na vida, né? Vamos dizer assim. Então é fundamental mesmo. por isso que a gente vê muito desencontro, né? Quando a gente aborda uma pessoa, aborda não, né? Às vezes no nosso cotidiano mesmo, a gente conhece as pessoas e fala, você é espírita? Eu sou sim. Aí ela começa a citar obras, começa a falar de karma, começa. Aí você para assim, peraí, de que espiritismo estamos falando, né? Ou quando ela vai falar sobre um tema, por exemplo, vamos pegar esse tema. O Kardec fala isso de instinto, então é isso aqui. Mas você sabia que ele abre uma outra hipótese? Não, está lá no livro dos Espíritos, que é um outro erro que inconscientemente as pessoas têm de olhar para esse livro como ela olhava para os livros da religião que ela seguia. Porque muitas vezes essas religiões têm livros sagrados, que você Sim, não pode questionar o que está escrito ali. E muitas vezes se faz uma leitura literal da coisa, né? Então, o livro de Kardec, não, o livro de Kardec é para se questionar. Eu vou abrir um parêntese aqui, e foi uma coisa que nós discutimos ontem no estudo. Tem questões, se você estuda com atenção a obra de Kardec inteira, você percebe que né? Aparentemente pode haver contradições. Porque ele fala uma coisa aqui, depois ele fala uma outra ali, no mesmo tema, né? E no meu ponto de vista, não são contradições. Assim como o instinto de inteligência ele abriu uma hipótese, tem muita coisa aberta. Então, a doutrina ela não está terminada. E a ideia de Kardec era que nós continuássemos o processo que ele vinha fazendo. Então, a doutrina espírita, os livros, as ideias, é para ser questionada, mas de uma forma racional, como o próprio Kardec era, sem levarmos as nossas crenças, como ele fez, sem levar o partidarismo, ideologia, né? Mas um estudo sério do homem que está em busca da verdade, né? Ainda que essa verdade não seja dele. Mas como ele está em busca, ele pode substituir uma verdade falsa que ele tinha, com o raciocínio como Kardec fez. Então,
tem muita coisa para a gente abordar no Espiritismo, e a gente descobre essas maravilhas, essas pérolas, quando a gente começa a se debruçar nas obras de Kardec com mais atenção, com mais cuidado, e como eu falei, o imprescindível, né? Sem ideias prontas, sem as nossas crenças, né? Porque, às vezes, a gente acreditou tanto tempo numa coisa, e quando a gente descobre que a gente está errado, a gente dá um jeito de tentar arrumar a coisa para a gente estar certo o tempo todo, né? Isso se chama orgulho, né? Então, a gente tem que ter muita seriedade no estudo desse, deixar as nossas ideias preconcebidas de lado, o que muitas vezes é difícil, né? Com certeza, concordo plenamente com essa argumentação que você traz. Concordo plenamente. Muito obrigado pela concordância. Vamos lá, então, para o texto agora. O que é instinto e o que é inteligência no dicionário português? Vamos lá. O significado de instinto, de acordo com o dicionário Roas, e também com outros dicionários online, é um impulso inato que leva um ser vivo a agir sem reflexão, motivado por necessidade de sobrevivência ou por uma tendência, aptidão ou intuição natural. É uma ação inconsciente, diferente da que é guiada pela razão. Definições de instinto: impulso inato, um movimento espontâneo e inconsciente que não é aprendido. Ação sem reflexão, leva a agir com base em uma necessidade, sem ponderar ou raciocinar. Aptidão ou tendência, uma inclinação natural para realizar algo, como instinto para a pintura. Intuição, uma percepção imediata de algo que não depende da razão. Sobrevivência e conservação, frequentemente relacionado com o instinto de sobrevivência, que é o impulso para preservar a vida. Então, pelo conceito do dicionário, o instinto ele não é algo raciocinado, né? Ou seja, ele já separa da inteligência aqui, né? Não faz o uso da inteligência nem da razão. É um movimento espontâneo, inconsciente. E eu lembro que, quando a gente está fazendo um estudo sobre o instinto e a inteligência, no livro dos Espíritos, surgiu muito a palavra intuição, né? E a intuição, ela é um sinônimo, né? Ela é um sinônimo de instinto. Inteligência. A inteligência, segundo o mesmo dicionário, significa a capacidade intelectual de entender, raciocinar, aprender e resolver problemas, que pode ser tanto uma faculdade mental quanto a habilidade para lidar com situações novas. Também se refere a um conjunto de funções mentais como memória, imaginação, juízo e raciocínio, além de poder ter o sentido de sagacidade. Então, fica bem claro aqui a definição das palavras instinto e inteligência. Item 11. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria. O instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. E aqui o Kardec deixa até grifado, né? Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta busca o ar, volta-se para a luz, dirige suas raízes para a água e a terra nutritiva, que a flor se abre e se fecha, alternadamente, segundo suas necessidades.
que as plantas trepadeiras enroscam-se em volta de seu apoio ou se agarram com suas gavinhas. É por instinto que os animais são advertidos quanto ao que lhes é útil ou nocivo, que eles se dirigem de acordo com as estações em busca dos climas propícios, que eles constroem, sem lições prévias, com mais ou menos arte, segundo as espécies, acomodações macias ou abrigos para sua prole, assim como armadilhas engenhosas para apanhar a presa com que se nutrem, que manejam com destreza as armas ofensivas e defensivas de que são dotados, que os sexos se aproximam, que a mãe choca seus filhotes e que estes procuram instintivamente o seio materno. No caso do homem, o instinto domina exclusivamente no início da vida. É por instinto que a criança faz seus primeiros movimentos, que agarra seu alimento, que chora para expressar suas necessidades, que imita o som da voz, que ensaia para falar e caminhar. Mesmo no adulto, alguns atos são instintivos. Os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para fugir de uma ameaça, para manter o equilíbrio. Tais são também o piscar de olhos para regular a intensidade da luz, a abertura maquinal da boca para respirar, etc. Quando ele fala sobre o piscar de olhos, né, para regular a intensidade da luz, aliás, a nossa biologia ela é repleta de movimentos nesse sentido, né? Movimentos instintivos. Né? Quando você fica muito tempo sentado, você começa, o teu corpo começa a perceber que a circulação do sangue naquela região não está legal. Você faz um movimento, né, instintivo, né? Então, são movimentos realmente que cabem muito bem nesse conceito, né, que o Kardec está trazendo, primeiramente. Por isso que as pessoas falam, nossa, o passarinho é tão inteligente. Não, não é inteligência, né? É instinto. O instinto é uma espécie de inteligência, né? Mas a gente está separando o conceito, né, de instinto e a inteligência em si, a razão. O instinto não é a razão, né? É uma espécie de inteligência, mas não é uma coisa pensada, é uma coisa mais maquinal do que uma coisa raciocinada, né? A Marta está perguntando se pode ser uma coisa, pode-se dizer que é uma coisa natural do ser. Sim, todos os seres são dotados de instintos, né? Inclusive nós, né? A humanidade, os homens, né? Ele coloca aqui no item, aqui nesse item que a gente acabou de ler, ele fala, mesmo no adulto, alguns atos são instintivos. E são os exemplos que ele vai dar do piscar de olhos para regular a intensidade da luz, etc., né? A gente pode dizer, né, já que a Martinha falou natural, que é intrínseco, né? É intrínseco em todo Sim, ser, é essa a palavra mesmo. né? Eu posso dizer que o instinto é algo do ser encarnado? Sim, porque ele é inerente à matéria, né? Né? Porque você fala encarnado, né? Porque o espírito ele não tem instinto, né? Uhum. É inerente realmente. E não só quando você fala encarnado, você já está falando do espírito individualizado, né? Mas o instinto, ele age, ele atua com mais vigor nos animais, né? Nos seres orgânicos, inclusive os vegetais, né? Ele fala que o movimento, né? Da trepadeira para ela ir se agarrando, né? Com as gavinhas, para ir subindo, né? É uma espécie de inteligência? Mas aí é um instinto, é um ato mais mecânico do que racional, né? Então você já vê, né, nos vegetais, você vê nos animais e no ser humano, né?
Item 12. A inteligência se revela através de atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Tá, né? Grifado aqui, né, por Kardec. Né? É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Aí aqui, quando ele fala é um atributo exclusivo da alma, né, ele está falando a inteligência, né? É um atributo exclusivo da alma. Assim como o instinto está mais ligado à matéria. E como é que ela se revela? Através de atos voluntários, refletidos, pensados, né? Premeditados, combinados, e de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Ou seja, há toda uma análise das situações, é uma coisa racional, né? Por isso que ele coloca que é um atributo exclusivo da alma. Todo ato mecânico é instintivo. O que denota reflexão, combinação, é inteligente. Um é livre, o outro não. Ou seja, o instinto é livre, né? Mas não a inteligência. A gente já vai ver por quê. Seguindo o texto aqui. O instinto é um guia seguro, que jamais se engana. A inteligência, pelo fato de ser livre, é, por vezes, sujeita ao erro. Se o ato instintivo não tem um caráter do ato inteligente, revela, todavia, uma causa inteligente, essencialmente previdente. Se admitirmos que o instinto tem sua origem na matéria, será preciso admitirmos que a matéria é inteligente, até mesmo mais inteligente e previdente que a alma, uma vez que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência é sim. Se considerarmos o instinto como uma inteligência rudimentar, como explicar que ele seja, em certos casos, superior à inteligência racional? Como é que possibilita executar coisas que a inteligência não é capaz de produzir? Se ele é um atributo de um princípio espiritual especial, o que vem a ser esse princípio? Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria aniquilado? Se os animais são dotados apenas de instinto, seu futuro fica sem saída. Seus sofrimentos não têm nenhuma compensação. Isto não seria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Bem, agora eu vou precisar da ajuda de vocês aqui para a gente, né, analisar esse pensamento de Kardec. O Kardec está fazendo as indagações, né? Ele afirma, né, que o instinto é um guia seguro, que jamais se engana. Uhum. A inteligência, pelo fato de ser livre, é por vezes sujeita ao erro. Por quê? Porque o espírito, ele tem o seu livre-arbítrio, né? Então nós podemos fazer as nossas escolhas mediante as situações, mas nem sempre as nossas escolhas são boas, elas podem ser ruins. Então, a gente está sujeito ao erro. Mas o instinto não, porque o instinto jamais se engana. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente entender o resto da ideia desse item, né? Bem, então, pegando isso como premissa, ele vai continuar. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, revela, todavia, uma causa inteligente essencialmente previdente. Por que Uhum. previdente? Porque ela é um guia seguro. Né? Se admitirmos que o instinto tem sua origem na matéria, está colocando aqui C, né? Se a gente admitir que o instinto tem origem na matéria, a gente precisará admitir que a matéria é inteligente. Até mesmo mais inteligente e previdente que a alma, uma vez que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência sim. Então, aqui ele está colocando aqui a gente para pensar, né? Ele tá fazendo
né, as indagações aqui, né? Se É, considerarmos, Mário, pode desculpa falar. cortar você, mas é que me ocorreu um pensamento assim. Hum, O instinto, ele te dá parâmetro, vamos supor, do que é perigoso. Mas a nossa inteligência, muitas vezes, não aceita esse parâmetro e quer arriscar. Por isso que a inteligência se engana. Vou dar um exemplo. Você vai num lugar que tem como fala? Um canyon, e que diz assim: em determinado trecho tem uma faixa zebrada, um aviso dizendo: não ultrapasse essa faixa, né? Risco, perigo, risco. O nosso instinto também sabe, independente da faixa, que aquilo é um lugar perigoso. Entretanto, a nossa inteligência, muitas vezes, quer desafiar isso. E numa dessa é que a gente acaba, escolhendo equivocadamente. sim. Porque aí entra o livre-arbítrio, né? Exatamente. Então aí já é pensado. Mas agora, o interessante é a provocação que o Kardec está fazendo aqui, porque o que ele está colocando é assim. Se a gente parte do pressuposto que o instinto ele é uma espécie de inteligência, ainda que rudimentar, Uhum. como é que a inteligência pode errar, pode escolher tirar, ultrapassar aquela faixa do cânion, né? Então, aí ele está fazendo uma provocação, né? Então quer dizer que o instinto é mais inteligente, né? Sendo um atributo da matéria, o instinto seria mais inteligente que a própria inteligência, que é o atributo da alma. Ele está fazendo essa provocação. Deixa eu só continuar aqui Uhum. o texto, e aí a gente vai aprofundando isso aqui, ó. Ele fala, né? Então, parece que o instinto ter sua origem na matéria seria preciso admitir que a matéria é inteligente, até mesmo mais inteligente e previdente que a alma, uma vez que o instinto não se engana ao passo que a inteligência sim. Bem, aqui já está, pelas nossas reflexões, pelo que a Marisa trouxe também, a gente já sabe o fechamento, né? Justamente pelo livre-arbítrio do espírito, né? Que está encarnado. Mas vamos continuar. Ó, se considerarmos o instinto como uma inteligência rudimentar, como explicar que ele seja, em certos casos, superior à inteligência racional? Como é que possibilita executar as coisas que a inteligência não é capaz de produzir? Seria um atributo de um princípio espiritual especial, o que vem a ser esse princípio? Então, ele está indo mais longe, né? Porque ele está querendo agora saber se ele realmente né, é uma inteligência muitas vezes superior à inteligência racional. Como é que ele pode executar coisas que a inteligência não é capaz de produzir? Aí ele coloca aqui, ó, se ele é um atributo de um princípio espiritual especial, o que vem a ser esse princípio? Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria aniquilado? Se os animais são dotados apenas de instinto, seu futuro fica sem saída. Seus sofrimentos não têm nenhuma compensação. Isso não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. É muito interessante isso, né? Porque olha a colocação dele. Exatamente agora, antes do nosso estudo, a Marisa estava mostrando, né, como é o nome dele? O Charlie, O Charlie, né? Que é qual é a raça? Golden Retriever. Um Golden, né? Então, pensa no cachorro. Realmente, né? Faz muito sentido o que ele está falando aqui. O seu sofrimento, se ele só tem instinto, né? Isso não estaria nem de acordo, nem com a justiça, nem com a bondade de Deus, porque eles não teriam nenhuma compensação dos sofrimentos que eles passariam, né? Ou seja, é uma questão que Kardec aborda. Por isso que a gente fala, esse raciocínio você não tem lá no Livro dos Espíritos, né?
Ele Uhum. coloca essa primeira questão. Qual é a primeira hipótese? Que é essa que a gente está falando. É a hipótese de que não é simplesmente um elemento da matéria, mas que pode ser de um princípio espiritual especial. Essa é a primeira hipótese, né? Aqui ele vai apresentar, no item 13, um outro sistema, como ele chama, ou seja, uma outra hipótese. Segundo outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio. Que lá no primeiro, né, lá no item anterior, ele está falando que então seria um princípio espiritual especial. Aí ele fala, segundo outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio. Tendo chegado a um certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que de início teria apenas as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as qualidades da inteligência livre. Resumindo, ele receberia o que se convencionou chamar de centelha divina. Essa transformação não seria súbita, mas sim gradual, de tal modo que, durante certo período, ele teria uma mescla das duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Interessante, né? Então você vê que é uma outra hipótese, né? Fazendo um resumo dessa hipótese que ele está trazendo, o que ele está colocando aqui? Segundo outro sistema, tanto a inteligência quanto o instinto, eles teriam um único e mesmo princípio. Então, cada um receberia, como ele coloca aqui, o que se convencionou chamar de centelha divina. E o instinto, ele, ele não seria, ele não teria, ele vai ter uma transformação para a inteligência. Mas essa transformação não seria súbita, né, como ele coloca. E aí, quando você começar a ter mais segurança e usando a razão, aí o instinto ele diminuiria até que ele se extinguisse. E aí você ficaria, então, só com a inteligência. É uma outra hipótese, né? Isso me gera mais interrogações do que certezas. Diria, diria porque para cada espécie o instinto é diferente, próprio daquela espécie. Então eu fico pensando, o negócio é muito, como que fala, muito complicado para o meu entendimento. Ok, entendido. E é para isso que a gente está aqui. Vamos lá trabalhar então, para que a gente saia daqui com entendimento. Só que quando você levanta a questão de que há muitas espécies e cada espécie tem um tipo de instinto, é exatamente isso, está correto. O que o Kardec está falando nessa segunda hipótese é que o instinto ele vai, né, se desenvolvendo em cada espécie até que, quando chegue na espécie humana, porque a gente tem que separar. Quando a gente está falando de espécie humana, nós levamos em consideração que já existe um espírito individualizado aí. É a partir desse momento que vai entrar a inteligência, que é um atributo do espírito individualizado. Enquanto estamos trabalhando com o instinto, seja nas plantas ou nos animais irracionais, o instinto está vigorando ali. É ele que está comandando aquele ser através dos instintos. Então, quando a gente vai falar de um espírito individualizado, tendo uma experiência humana, esses instintos eles vão se desenvolvendo até que eles
acabem por se extinguir. Mas em que momento eles vão se extinguir? A partir do momento em que a inteligência estiver num grau de elevação em que não precise mais do instinto. Isso só acontece com o espírito individualizado. Então, se a confusão e a dificuldade de entendimento sobre a quantidade de instintos, de espécies, e como esses instintos vão trabalhar em cada espécie, nós temos que lembrar que é um instinto se desenvolvendo. Porque tudo está concorrendo para o desenvolvimento do princípio espiritual, até chegar na sua individualização. E é na individualização que entra a inteligência. A inteligência, sendo desenvolvida, ao chegar num determinado momento, o instinto ele vai se extinguindo. Eu acho que não é uma coisa fechada. Na verdade, Kardec está construindo várias hipóteses, certo? Mas o Espiritismo é uma ciência aberta. Na verdade, ela está em desenvolvimento. Por Pois enquanto, são é, só hipóteses. pois é. Por isso que no Livro dos Espíritos, praticamente a ideia está ali, mas ela está fechada, né? Ele fala, inteligência é isso, instinto é isso, mas ele não entra, na verdade, em muitos pormenores. Mas aqui a gente vê o quê? A gente já viu duas hipóteses, né? E a gente vai para uma terceira. E depois vamos ver como é que ele vai desenrolar essa temática. Qual é a terceira hipótese que Kardec traz? Então, é aqui, ó, no 14º item, é uma outra hipótese, a terceira hipótese. Terceira hipótese, item 14. Por fim, outra hipótese que, de resto, se alia perfeitamente à ideia de princípio. Eu quero chamar a atenção, vou até grifar aqui, ó. Olha como ele coloca. Por fim, uma outra hipótese que, de resto, se alia perfeitamente à ideia de princípio. Então, a gente só pode considerar algo como hipótese de outro algo se esse algo estiver de acordo com os princípios desse algo que a gente está falando, certo? Então, o Kardec, para ele ter considerado isso aqui como hipótese, ele tem que se aliar perfeitamente à ideia de unidade de princípio. Ele está falando da doutrina espírita. Lembra que a gente sempre fala, né? Quais são os princípios da doutrina espírita, né? Crença em Deus, mortalidade da alma, reencarnação, os atributos da divindade, Deus é justo, bom, etc, etc. Então, você traz uma hipótese, coloca, fazendo um confronto com esses princípios, e se ela não atender um desses princípios, você tem que descartá-la com hipótese. E nesse caso aqui, ele fala que essa outra hipótese se alia perfeitamente com a unidade, a ideia de unidade do princípio, de princípio. Resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, aqui de início, ele já está falando, só considerei isso como hipótese porque tem uma concordância aqui de princípio. Tá? E aí ele coloca aqui, né? Concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações entre o mundo espiritual e o mundo corporal.
Então, se não obedecesse isso, ele não consideraria como hipótese. Bem, deixa eu fazer um parêntese aqui, um comentário antes da gente seguir. Você já pensou se a gente pegasse essas obras mediúnicas e fizesse esse confronto? O espírito tal está falando que na hora de cremar o corpo deve aguardar 72 horas porque vai queimar o perispírito do espírito lá do mundo espiritual e ele vai sofrer. Então, primeiro, considera como hipótese, né? E confronta com essas unidades de princípio. E como ele coloca aqui, principalmente, né, quanto às relações entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Se a gente fizesse esse exercício que Kardec está fazendo aqui, nos ensinando como analisar as coisas, a gente não tinha, né, tanta confusão com relação a o que é o espiritismo. Então, seguindo essa ideia aqui, ele vai continuar. Sabe-se agora que espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais são os protetores e guias, que eles os envolve com seus eflúvios fluídicos e que o homem age, com frequência, de maneira inconsciente sobre a ação desses eflúvios. Tá legal. Sabe-se agora que espíritos desencarnados... Sabe-se de onde? Como é que a gente sabe disso aqui? Porque isso está nas obras, nas outras obras de Kardec. Então, ele está na Gênese, o último livro, ele parte do princípio que a gente já tem conhecimento desses ensinamentos, né? No livro dos Espíritos, o Kardec não pergunta se os Espíritos nos influenciam, e os Espíritos falam muito mais do que vocês imaginam. Muitas das vezes são eles que os dirigem. Livro dos Médiuns, sobre percepções, estudo sobre a mediunidade, o quadro sinótico, né, dos médiuns. Então, não dá para chegar e ler esses livros isoladamente. Então, como ele coloca aqui, ó, partindo do princípio, né, que nós já sabemos que os espíritos, que alguns espíritos, né, desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, que são protetores e guias, e que eles nos envolvem com os eflúvios, etc. e tal, né? Bem, sabe-se ainda que o instinto, que por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, de modo geral, nos seres cuja razão é frágil. Como é que a gente sabe disso? De novo, né? Quando a gente vai falar sobre a encarnação no Livro dos Espíritos, a volta do espírito ao mundo material, a infância também é abordado. Aqui mesmo, né? Aqui mesmo ele fala que o instinto ele predomina mais na infância do ser humano. Então, partindo desse princípio, que a gente também já sabe sobre isso, né? Que predomina nas crianças e, de um modo geral, nos seres cuja razão é frágil. Ora, de acordo com esta hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria. Ou seja, ele está discordando das duas hipóteses anteriores, né? Ele está falando, olha, uma não é um princípio espiritual especial e nem a outra, né? Que começa com instinto, depois ela se transforma em inteligência, se apagando paulatinamente com essa evolução para a inteligência, né? Então, ele está falando que o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria. Ele não pertenceria ao ser vivo, mas seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles próprios os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Olha que interessante essa hipótese, né? Então, quer dizer, não seria atributo,
da alma. Não seria também atributo da matéria. Ele não pertenceria ao ser vivo, mas seria efeito. Ele grifa aqui, né? Efeito. Efeito de quem? Da ação direta. De quem? Dos mentores, dos protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles próprios dos atos inconscientes necessários à conservação do ser. Essa é a hipótese, a terceira hipótese. E o instinto, na verdade, não é, né, nem da alma, nem da matéria, mas é o efeito da ação dos nossos mentores, agindo principalmente nas crianças e nos seres, né, que têm alguma imperfeição da inteligência. E aqui ele vai dar um exemplo. Seria como um andador que sustenta a criança que ainda não sabe andar. Mas, da mesma forma que o andador é gradualmente retirado à medida que a criança se mantém em pé por si mesma, os espíritos protetores deixam seus protegidos por conta própria à medida que estes se tornam aptos a se guiarem por sua própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria o efeito de uma inteligência estranha na plenitude de sua força, suprindo a insuficiência. Ou seja, é uma ação externa, seja de uma inteligência mais jovem, que impulsionaria a fazer inconscientemente para seu bem o que essa inteligência ainda é incapaz de fazer por si mesma, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, assim como ocorre com o homem em sua infância e no caso da idiotia e das afecções mentais. E aqui ele fecha, né, essa hipótese com uma coisa interessante, que é aquele provérbio que muitos de nós já conhecemos, né? Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, os tolos e os ébrios. Esse provérbio é mais sábio do que se supõe. Esse Deus nada mais é do que o espírito protetor, que vela pelo ser incapaz de se proteger por sua própria razão. Fala, Marisa. Não, então é interessante, né? Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios, né? Tal dito é mais verdadeiro do que se supõe. Esse Deus não é senão o espírito protetor que vela pelo ser incapaz de se proteger pela própria razão. Eu acho isso muito profundo, né? Eu acho esse parágrafo de uma profundidade, assim, quer dizer, é a providência agindo através desse instinto, né? Inclusive, eu lembrei de uma música da época de alguns anos atrás, bem alguns anos, acho que uns 20 anos atrás, talvez. Você deve Ah, eu lembrar não era também. nascido. Não, não era nascido, eu tinha certeza que ele falar isso. É uma música, eu não vou falar em inglês porque seria muito antipático da minha parte, mas é uma música que diz Deus abençoe as feras e as crianças. Lembra dessa música? Música? God the bless on the and the children. É linda essa música. Não, eu, para ser sincero, falando assim, talvez se eu escutar, eu vou Se você lembrar. escutar, é muito bonita essa música. Olha, é interessante, sabe por quê? Primeiro, você vê como Kardec era prudente, né? Extremamente. E não só isso, ele não tinha nenhum laivo de orgulho, né? Né? Hoje, quantos aí não se arvoram em ser, né, os detentores da verdade? Né? Então, o Kardec, ele não tem certeza, mas ele desconfia. Só que essas desconfianças dele, como ele colocou aqui, vamos passar, então, pelo crivo da unidade de princípio. Então, tudo que os espíritos falaram para a gente, toda a ciência espírita, ó, porque tem muita coisa envolvida aqui para raciocinar, né?
Por isso que ler a Gênesis é necessário que você tenha entendido os princípios da doutrina espírita. Então, quando a gente vai falar de espíritos protetores, vê uma série de conceitos junto que se você não tiver, né, o espírito protetor, é, o que vem à minha mente, Maria, como foi para você, também veio uma coisa na minha mente quando eu li isso, é o seguinte, você lembra que, eu acho que é no Céu e Inferno, né, que ele vai falar que até ao lado de um verme há um espírito, não é? Há um espírito Sim, ali cuidando daquele verme, né? sim, do mais ínfimo ser a mais Pois complexa é. criatura. Essa hipótese, ela casa muito bem com essa ideia da bondade de Deus, ele que os espíritos não ficam lá, viu, Fernando, tocando harpa, né? Como você falou, caramba, né? Não, estão todos trabalhando. E isso prova também a grande fraternidade que existe, né? O grande amor. Aqui, quando a gente for entrar no capítulo da uranografia, se eu não me engano, é nesse capítulo, que é o Galileu, né, que vai falar sobre a atração. Porque quando a gente está estudando física, e aí o Fernando pode nos ajudar aí, como é que um átomo e os seus elétrons, seus prótons, eles permanecem juntos e ligados ali, né? Quando é que um perde uma carga, o que acontece com o elétron, quando ele vai para uma camada, quando ele volta, não sei o quê. Aí a gente usa muito um termo na física que é atração, né? E qual é a lei de amor, né? Aliás, qual é a maior lei de atração, espiritualmente falando, das leis espirituais, é a lei do amor, né? Então, isso não é para ficar poético, não. Mas é justamente isso. Quando você vê que todas as criaturas de Deus estão trabalhando umas para as outras, fazendo realmente uma grande fraternidade universal, digamos assim, cósmica, seja lá o nome que a gente queira dar para o todo, né? Essa hipótese aí, ela casa muito bem com essa ideia. Porque se você começar a discutir se o instinto ele é derivado de um princípio ou de outro, isso começa até a dar um nó na cabeça. E olha, aquele levantamento que Kardec faz no item anterior, é muito interessante essa reflexão dele, né? Porque ele fala, ué, se a inteligência é inerente à matéria, mas ela é muito mais prudente do que a inteligência, então, mesmo sendo rudimentar, ela deve fazer parte, então, de um princípio especial aí, né? Aí ele vai trazendo as hipóteses e ele recai aqui nessa última, né? Então, você vê, ele está afirmando que é? Não. Ele levantou essa hipótese e provavelmente, assim como a alma dos animais, no livro dos Espíritos, depois ele vai continuar essa pesquisa ao longo dos anos, né? Que a dúvida era se o espírito do animal se tornaria um espírito humano, né? Ele não fecha essa questão no livro dos Espíritos, mas ele vai fechar na Revista Espírita, em vários artigos, onde ele vai falar que sim, esse princípio se individualiza, né? Vai virar, não é que o cachorro vai virar homem, né? Não é isso. A gente está falando de princípio espiritual, né? Até que ele se desenvolva no princípio individual, tá? Porque as pessoas costumam confundir. Até hoje, o pessoal fica discutindo se o homem veio do macaco. Não, o macaco Exatamente. não virou homem, né? É um gene dali que modificou e formou uma nova espécie. Então, não é um macaco. Por quê? Porque se o macaco tivesse virado homem, não tinha mais macaco, né? Não é? Mas tem macaco e homem, né? E tem homem que é macaco. Também. Ah, desculpa, não resisti. Pois é, né? E tem macaco que é homem, né?
Mas, enfim, então essas hipóteses aqui que Kardec traz é bem interessante, e ele não fecha. Perdão, é que eu perdi o raciocínio com essa gracinha que eu fiz, deixa eu voltar lá. O que eu estava querendo dizer é que, assim como outras ideias, ele concluiu, como essa do espírito se individualizar, né, que passa também por uma alma, primeiro dos animais, que é uma alma coletiva, né, e depois ele se individualiza, ele fecha essa questão. Mas aqui ele não fecha. O que que nos leva a entender? Mais uma vez, nem todos os espíritos estavam em concordância, 100% com essa ideia. Ele não obteve essa resposta. Então, ele deixou assim. Quem sabe, se ele tivesse mais 10 anos pela frente, né, ele pudesse confirmar essa hipótese ou não. Aí eu pergunto, de quem é esse trabalho? Esse trabalho é nosso, de continuar as pesquisas, de continuar os estudos, consultar os espíritos, né, e passar pelo controle, sabendo que há outros grupos, se esses grupos também estão fazendo pesquisa, o que que eles obtiveram, né? Mas isso tá difícil, né? Fala, Fernando. A impressão que eu tenho é que, na verdade, essa questão do instinto tem o lado espiritual, tem várias coisas que influenciam nisso tudo. Mas talvez tenha que esperar um melhor desenvolvimento da ciência material. Também penso assim, porque se os espíritos não trouxeram a resposta para Kardec, das duas, uma. Primeiro, não haveria uma concordância, hipótese, né? E a outra hipótese é essa. Ainda não tinha chegado o momento, né? Então, quem sabe se já chegou o momento e a gente que não está aproveitando o momento para fazer pergunta para os espíritos, né? Porque a gente só quer perguntar para o espírito seu caso, se eu compro uma bicicleta, né? Enfim. Então, por isso que eu falo, essa retomada, né, desse controle através de vários grupos espíritas está engatinhando ainda, né? Vamos voltar para o texto. Item 15. Nessa ordem de ideias, pode-se ir mais longe. Por racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Para investigar as causas, é preciso estudar os efeitos. E da natureza dos efeitos, pode-se concluir a natureza da causa. É uma, é um princípio da ciência, né? Você observa os efeitos, depois você vai para a causa dela, que por sua vez é um efeito também, né? Mas aí pelo menos você compreende, né, de onde que vem, de onde que se origina, né? Ao observarem-se os efeitos do instinto, nota-se, em primeiro lugar, uma unidade de visão e de conjunto, uma segurança de resultados que não existem a partir do momento em que o instinto é substituído pela inteligência livre. Além disso, da adequação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie, reconhecemos uma profunda sabedoria. Essa unidade de visão não poderia existir sem a unidade de pensamento e, por consequência, com a multiplicidade das causas ativas. Ora, em consequência do progresso que as inteligências individuais realizam incessantemente, há entre elas uma diversidade de aptidões e vontades que é incompatível com esse conjunto tão perfeitamente harmonioso que se produz desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade e uma precisão matemáticas, sem falhar jamais. Essa uniformidade no resultado das faculdades instintivas
é um fato característico que implica forçosamente a unidade da causa. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tanta variedade de instintos quanto há de indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Eu lembrei do seu comentário, né, Fernando? Que você estava falando sobre a variedade. Só que o que ele coloca é que há uma unidade, né? Tem as espécies, mas é que nem o João de Barro, é que nem as aves migratórias, é igual às trepadeiras e assim por diante, né? Mas cada planta dessa, cada passarinho desse, ele tem, né, uma causa individual? Não, né? Então, o que que ele está colocando aqui, né? Está colocando que há um efeito geral. Então, ele está partindo exatamente daquela premissa que ele colocou lá. Vamos observar os efeitos. E aqui ele chega, né? Através dos efeitos, ele chega, então, à conclusão que um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, não pode ser exclusivamente material. Não se encontrando nas criaturas encarnadas e desencarnadas qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso ir mais alto, ou seja, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação dada sobre a maneira como se pode conceber a ação providencial, e ele se refere aqui ao capítulo 2, número 25, a providência, né? Que ele vai falar Uhum. sobre a providência, a ação providencial. Capítulo 2 é Deus, e o item 25 é que está falando sobre a providência, que nós já fizemos o estudo, né? Ou seja, que Deus é providente, né? Previdente. Então, ele está reportando a causa até Deus. Considerando-se todos os seres penetrados pelo fluido divino, soberanamente inteligentes, compreende-se a sabedoria providencial e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto menos recursos o indivíduo tem em si mesmo e em sua própria inteligência. E é por essa razão que ela se mostra mais absoluta com os animais e com os seres inferiores do que com o homem. E mais uma vez a gente percebe aqui a bondade de Deus, né? Inserida aqui. Por quê? Porque ele vai, como ele coloca aqui, né? Se mostra mais absoluta, né? Com os animais e com os seres inferiores. Por quê? Porque o homem, a partir de um determinado momento, ele tem o livre-arbítrio, ele começa a fazer uso da sua própria inteligência. Uhum. Mas esses seres não, né? Então Deus provê. É o que o Kardec está nos levando a raciocinar. Ele está fazendo uma reflexão e a gente está fazendo junto com ele, né? Quer falar alguma coisa, olha? Não, eu estava pensando justamente nisso, eu estava concordando com você. Ah, sim. De acordo com essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia sempre seguido. O instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, é assim elevado e enobrecido. Em razão de suas consequências, não poderia ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Através da mãe, o próprio Deus vela por suas criaturas nascentes. Isso é muito bonito, né? Muito.
através da mãe, o próprio Deus vela por suas criaturas nascentes. Essa teoria não destrói de maneira alguma o papel dos espíritos protetores, que é a hipótese anterior, né? Cujo concurso é um fato verificado e provado pela experiência. Mas é preciso observar que sua ação é essencialmente individual. Nos casos dos mentores, né? Porque é uma individualidade que eles estão protegendo, né? Que Sim. ela se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que em nenhuma parte tem a uniformidade e a generalidade do instinto. Olha, isso é muito interessante, esse raciocínio de Kardec, né? Por quê? Porque ele estava falando exatamente isso no 15 aqui, né? Que se a gente for observar, há uma unidade. Determinado espécie de vegetais e de animais, eles têm os mesmos comportamentos, os mesmos instintos, os mesmos comportamentos, né? E nesse mesmo parágrafo ele vai falar que se fosse cada um tendo uma espécie de instinto, haveria uma infinidade de variação daquelas espécies. E isso corrobora exatamente para essa última teoria aqui, que ele está colocando, né? Por quê? Porque aí não é mais um mentor, seria o próprio Deus, agindo através do fluido, né? Nós estamos imersos, cuidando de todas as suas criaturas. Continuando aqui, Deus, em sua sabedoria, conduz os cegos, mas confia em inteligências livres o cuidado de conduzir os que enxergam, a fim de deixar a cada um a responsabilidade por seus atos. Ou seja, enquanto nós não adquirirmos o nosso livre-arbítrio, e o que que a gente aprende também na doutrina espírita? Que o livre-arbítrio ele é conquistado pelo espírito depois, né, de centenas ou até milhares de encarnações aí. Por quê? Porque é justamente o desenvolvimento da inteligência e da moral. Mas tudo não nasce com o próprio instinto. Então, essa teoria está falando que, essa última teoria aqui, né, do item, né, que a gente está abordando agora, que seria, então, Deus provendo todas as suas criaturas. Mas a partir do momento em que nós temos o nosso livre-arbítrio, e aí sim que começa a nossa responsabilidade com as consequências dos nossos atos. Porque nós não somos mais cegos sendo conduzidos, como ele coloca, né? Sua sabedoria conduz os cegos. Mas confia a inteligências livres o cuidado de conduzir os que enxergam, a fim de deixar a cada um a responsabilidade por seus atos. Então não tem um Deus punindo, mas a gente responde aos nossos atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que eles aceitam voluntariamente e que é, para ele, um meio de progredir, segundo a maneira como a executam. E aqui a gente também gosta de lembrar que, com relação a essa temática dos espíritos protetores, também já, né, a gente já parte do princípio que a gente já abordou isso aqui, né? Que está nas outras obras. 17. Todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas. Bom frisar isso aqui, né? E não há nenhuma que tenha o caráter suficiente de autenticidade para ser apresentada como solução definitiva. A questão será certamente resolvida um dia, quando se houver reunido os elementos de observação que ainda faltam. Até lá, será necessário que nos limitemos a submeter as opiniões diversas ao cadinho da razão e da lógica, e aguardar que a luz se faça. A solução que mais se aproximar da verdade será necessariamente
aquela que melhor responder aos atributos de Deus, ou seja, a soberana bondade e a soberana justiça. E aqui, mais uma vez, ele está indicando o capítulo que aborda a temática sobre Deus, né? 18. Aqui é mais ou menos o que, o que você falou, né, Fernando? Tá? Então, que ainda nos falte elementos para que a gente possa chegar a uma conclusão, né? 18. Sendo o instinto um guia e sendo as paixões a força propulsora das almas no primeiro período de seu desenvolvimento, ambos se confundem por vezes em seus efeitos e, sobretudo, na linguagem humana, que nem sempre se presta suficientemente à expressão de todas as nuances. Entretanto, há entre esses dois princípios diferenças que é essencial considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Num determinado momento, pode tornar-se inútil, mas jamais nocivo. Ele enfraquece pela predominância da inteligência. As paixões nas primeiras idades da alma têm, em comum com o instinto, o fato de que os seres são por elas solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e prendem-se ao organismo mais do que o instinto. O que as distingue do instinto, sobretudo, é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Podemos vê-las, ao contrário, variar de intensidade e de natureza de acordo com o indivíduo. São úteis como estímulo até a eclosão do senso moral que, de um ser passivo, faz um ser de razão. Nesse momento, as paixões se tornam não apenas inúteis, mas prejudiciais ao progresso do espírito, de quem retardam a desmaterialização. Elas enfraquecem com o desenvolvimento da razão. As paixões, né? Está separando uma coisa da outra aqui, né? Falando de paixões. Mário, Oi? eu gostaria de trazer, eu tenho aqui anotado na minha, Uhum. nesse item, a questão 75 do Livro dos Espíritos. É correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. Muito bom, Marisa. E você nos dá a oportunidade de, mais uma vez, a gente lembrar, né, para o pessoal ir lá no YouTube, no nosso canal, na playlist Estudo de O Livro dos Espíritos, o estudo de número 17, onde está abordando essas questões do instinto e inteligência. Uhum. Né? E ele fazendo o link agora, né? A pessoa que está estudando fazendo o link aqui também com a Gênesis. E como a gente já havia falado antes, lá tem um documento onde a gente cita também, né? Fazendo o link de lá, do livro dos Espíritos, para a Gênesis. E aqui a Marisa me deu a oportunidade de colocar uma anotação aqui, né? Livro dos Espíritos 75, fazendo uma ponte agora para o início da questão desenvolvida lá no primeiro livro, né? Em 1857. E, finalmente, o último item, para a gente fechar essa temática, o item 19. O homem que agisse, Ave Maria, o homem que agisse constantemente só pelo instinto poderia ser muito bom, mas deixaria adormecida a sua inteligência. Seria como uma criança que, não deixando seu andador, não aprendesse a usar suas pernas. Aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, muito mal. O instinto se extingue por si mesmo. As paixões só são dominadas pelo esforço da vontade. E aqui no finalzinho, né, ele vai trazer
a ideia, né? Principalmente aqui no item 18, né? Sobre o instinto e as paixões. E ele fecha com esse grifo, né? Que o instinto ele se extingue por si mesmo, em várias hipóteses apresentadas, porque nela vai ser dado lugar à inteligência, o desenvolvimento, né, do ser. Mas as paixões, elas continuam existindo, né? E elas têm que ser dominadas pelo esforço da vontade. Todos os homens passaram pela feira das paixões. Aqueles que as superaram e que não são, por natureza, nem orgulhosos, nem ambiciosos, nem egoístas, nem odientos, nem vingativos, nem cruéis, nem coléricos, nem sensuais, que fazem o bem sem esforço, sem premeditação e, por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram na sequência de suas existências anteriores. Limparam-se das impurezas. É injusto dizer que eles têm menos mérito quando fazem o bem do que aqueles que têm que lutar contra suas tendências. Já conquistaram a vitória, enquanto os outros ainda não. Mas quando estes a conquistarem, serão como aqueles. Então, farão o bem sem sequer pensar, como as crianças que leem corretamente sem ter mais a necessidade de soletrar. São como dois doentes, sendo que um está curado e em pleno vigor, enquanto o outro está ainda convalescendo e tropeça ao caminhar. São finalmente como dois corredores, sendo que um está mais próximo da linha de chegada que o outro. E aqui, né, nós encerramos esse tema inteligência, instinto e inteligência. Na verdade, o assunto de hoje do meu modo de ver, é bastante complexo. A gente tem que ter calma e paciência para compreender ao longo da nossa própria evolução. Se fosse só esse tema, estava bom, né? Mas, mas é muito interessante, né? Vendo o raciocínio de Kardec. E é uma oportunidade para a gente que está estudando a doutrina espírita não se deter somente nesse tipo de aprendizado, né? Que é o aprendizado da doutrina espírita, mas aprender a visão, né? Ter essa visão que Kardec tem, né? Ele não chega como dono da verdade, né? E um homem que conversou com espíritos superiores, né? Espíritos de elevado, e mesmo assim, em momento nenhum, ele se exaltou por isso e questionou os espíritos, né? Ele questionou. E eu sempre lembro, agora eu fiquei com isso na cabeça aí, né? Que ele escreve uma mensagem sobre o instinto do espírito Lázaro, né? Falando que o instinto é mau e tal. Ele publica na Revista Espírita e no final ele coloca uma nota, né? Discordando do espírito, né? E esse era Uhum. Kardec, né? Ele fala, olha, não, ele vai lá e discorda, né? Nós colocamos lá no outro estudo, né? E como eu mencionei aqui, eu vou deixar o link também desse texto, né? E agora, pelo nosso adiantado da hora, eu lembrei agora no fim, né? Mas é justamente sobre instinto que o Lázaro vai dar uma mensagem, né? Uhum. E é engraçado que outro dia, nesse estudo, teve uma pessoa que falou: Olha, tem que ler esse artigo, só que eu já tinha lido, né? Mas eu tenho só a impressão, só uma desconfiança, que quando a pessoa falou isso, ela tinha achado que aquele espírito estava certo, entendeu?
porque não leu o artigo inteiro, e principalmente a nota de Kardec. Então, é mais ou menos assim, não, mas lá o espírito falou que o instinto é mau, e está na revista espírita. Eu tive essa impressão que era essa afirmativa, né? Eu disse, não, mas calma, mas eu cortei, né? Eu disse, não, calma, a gente vai chegar lá. Só que aí a gente leu todo o texto e no final eu li a nota, né? Aí a pessoa ficou quieta, né? Ou seja, não é só ler a metade da nota, né? Tem que ler a nota inteira, tem que ler as observações, porque por conta disso é que as pessoas começam, é igual aquela história do telefone sem fio, né? Um vai passando por outro, vai passando no outro, não foi o fulano que me disse que não sei o quê, que... Não, tá escrito lá, é só ler, não é só É ler o que muito, me interessa, né? não, é Ah, muito então já interessante. li, já bateu com as ideias que eu tinha, então eu parei, entendeu? Aí a pessoa fica no meio do trânsito, né? É muito interessante isso que você colocou. Eu não vou entrar nos detalhes, porque mas tem um artigo na Revista Espírita que é o Jorges, que é conhecido, é um espírito conhecido, que tem no Evangelho, tem no Céu e Inferno, e chama O Despertar do Espírito. Tem ele colocando uma posição dele. Depois tem Kardec fazendo um comentário sobre esse artigo, O Despertar do Espírito. E tem um artigo do próprio Jorge, depois, eu não sei se é retificar ou ratificar. A informação que ele diz: olha, aquilo que eu falei foi uma fase minha na erraticidade. Então, se a gente não prestar atenção e não ler esses três artigos, que por sinal está aqui na minha anotação, que é de 61, 60 e 61, a gente. Porque o que que ele diz, né? E é um assunto muito interessante, porque ele diz no primeiro artigo da experiência dele que quando ele chegou na espiritualidade, ele não foi recebido por espírito afim nenhum, os amigos, familiares, ninguém, não tinha ninguém, né? E que ele ficou no isolamento. Estou resumindo, tá? Depois, Kardec, na de 60, aí tem o segundo artigo do Jorge, em 60 também, que aí ele vem dizer: olha, eu confesso que eu não quis que aquilo fosse uma regra absoluta. Na realidade, eu apenas pontuei uma fase minha na erraticidade. E aí, depois, em 61, tem o comentário de Kardec em relação a esse artigo, né? Dizendo exatamente isso, que Jorge tinha, provavelmente o que ele colocou tinha sido uma experiência individual, uma experiência pessoal que não podia se tornar uma regra absoluta. Mas se a gente não está atento, a gente lê o artigo do Jorge e diz: olha, tá vendo? Aqui um espírito dizendo que não viu ninguém, não encontrou ninguém, que os espíritos amigos não apareceram e que os espíritos não se detinham, passavam por ele, nem o enxergavam. Então é muito interessante a gente estar com todas as antenas ligadas. Então vamos lá, então, vamos fazer os nossos agradecimentos. Encerramos mais esse estudo de hoje. Lembrando que a gente ainda tem mais um tema para fechar esse capítulo terceiro, né? O bem e o mal, que seria destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então, esse capítulo terceiro, o bem e o mal, falta mais esse, que será o nosso objeto do próximo estudo. Então, quero agradecer mais uma vez por termos, né, tido essa oportunidade de juntos refletir, discutirmos aqui as nossas ideias a respeito desse capítulo tão importante. Então, da minha parte, o meu muito obrigado, uma boa noite, um bom dia para todos, e eu vou deixar a Marisa, né, fazer as nossas despedidas. Então, um beijo no coração de todos, e Marisa. Arigatou gozaimashita, oyasumi nasai. Arigatou gozaimashita. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo. Ficou bacana.